Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui nossa disciplina agora falando da parte de estimação por intervalo, estimação intervalar, intervalo de confiança, enfim, qualquer um desses nomes é atribuído a esse assunto, né? Bom, então o objetivo da amostra vai ser retratar um possível cenário da população, né? Então, o fato de você não ter toda a população, naturalmente você vai ter um erro inerente a não estar usando toda a população. E obviamente, quanto maior a minha amostra, ou seja, na verdade não quanto maior, mas quanto mais ela se aproxima da minha população, menor será o meu erro. Isso é bem intuitivo. Então, se eu tenho uma população de tamanho, digamos que 1000, à medida que eu vou aumentando o tamanho da minha amostra, digamos, assumindo que os sorteios são feitos de forma aleatória, tá? É, eu consigo reduzir esse meu erro, tá? Essas amostras naturalmente também têm grandes variações, tá? Amostras grandes também têm variação, isso é natural, por mais que eu tenha uma amostra de tamanho, sei lá, 800, uma de 900, né? Considerando o tamanho 1000, tamanho da população, então naturalmente eu vou ter um erro mesmo assim, né? Só vai ser menor, mas também vai ter erro, né? E existem várias formas de se coletar 800 indivíduos numa população de 1000, né? Então, dificilmente eu vou ter sempre os mesmos indivíduos amostrados. Então, naturalmente, cada amostragem vai gerar um erro, uma magnitude diferente de erro com base na amostra coletada, né? Bom, então um exemplozinho, né? Se o candidato tem 52% de intenção de voto, né? Com margem de erro de 2% para mais ou para menos, então, naturalmente, o real valor, né, de intenção de voto desse candidato estará entre 50 e 54, né, na população. Então, esse é um exemplo bem simples de onde podemos utilizar um intervalo de confiança, né, uma estimação intervalar. Então, até então, os momentos, ou os estimadores foram apresentados de forma pontual, né? Então, a gente tinha lá mi igual a x barra. Então, x barra é o estimador para a média amostral é o estimador para a média populacional. Então, quando você pega uma amostra e estima um único valor para estimar aquele parâmetro, naturalmente você vai ter um erro, né, cometido com esse estimador pontual. É como se você estivesse visualizando um alvo, né? Então, você dá um tiro, né? Você dá um tiro com a arma de baixo calibre, você vai gerar um furo, dependendo da sua mira, ou seja, da qualidade de estudo, da pesquisa, você vai se aproximar bastante do alvo, né? É, se você dá vários tiros, cada tiro desse representa uma amostra que você está extraindo, né? E calculando essa estimativa para o estimador da média, no caso. Então, se você, em vez de dar um tiro, você dá um calibre baixo, por exemplo, um tiro com arma de maior calibre, então você, em vez de você dar um ponto só, você aumenta a área de contato, né, da munição. Então, quando você aumenta, você tem uma maior chance, né, desse seu intervalo conter o real valor do parâmetro, né? Então, eles são baseados naturalmente na distribuição amostral do estimador e associados a ele a gente tem uma probabilidade de cometer esse erro, que é o alfa, é o nível de significância, né? Que está associado à estimativa. Então, por exemplo, se eu tenho um mi-chapéu, o estimador dele vai ser a média amostral, e a média amostral considerando o teorema central do limite, vai se aproximar para uma distribuição normal com parâmetros mi, né, e variância sigma 2 sobre n, né, em que a minha variável x tem distribuição normal, né, assumindo com a normal com a média mi, uma variância sigma 2, ok? Esse 1 menos alfa por cento é chamado de nível de confiança e o alfa vai ser o nível de significância. E esse alfa está associado à probabilidade do erro do tipo 1, né? Então, o que seria essa? Então, a gente vai construir um intervalo considerando a probabilidade de rejeitar uma hipótese nula, por exemplo, mi igual a mi zero, dado que essa hipótese é verdadeira, de fato, né? Esses intervalos são obtidos em função de variáveis aleatórias chamadas de quantidades pivotais. Então, a gente vai ver o que são essas quantidades pivotais. Já os intervalos de confiança bayesiana são obtidos com base na distribuição a posteriori, né? Então, inicialmente serão obtidos intervalos para as populações normais, né? Então, bom, a ideia é bem simples. Então, a gente vai considerar uma amostra aleatória de tamanho n,
variável aleatória x com distribuição normal μ sigma 2. Então, o x barra e os S2, que são os estimadores para média e para variância, né, são independentes, né? A demonstração está toda no livro do Bolfarini, então não adianta só copiar. Então, só para vocês terem uma ideia, qualquer coisa é só consultar o livro lá do Bolfarini, tá? E o n-1 sobre sigma 2 vezes S2 segue uma distribuição Q quadrado com n-1 grau de liberdade. E x barra menos μ sobre S sobre raiz de n segue uma distribuição T com n-1 grau de liberdade. Então aqui, se você quiser estimar com x barra a média μ, se você conhece o sigma, vai para uma distribuição normal. Se você não conhece, vai para uma distribuição T. E se quiser uma medida para dispersão, né, vai pela distribuição Q quadrado, né? Então tá aí a distribuição, a forma da distribuição Q quadrado e aqui da distribuição T, né? Aqui a T é simétrica, muito semelhante à normal, pertence ao conjunto dos reais, e aqui é não negativa, a distribuição Q quadrado, que é um caso particular da gama, né? Bom, a gente falou em quantidade pivotal, mas o que é essa quantidade pivotal? Então é o principal método, tá? De obtenção de um intervalo de confiança, e é bem simples. Olha como a definição é simples. Ó. Uma variável aleatória, que é uma quantidade pivotal, que vai ser denotada por Q de x θ, em que x é a amostra aleatória, né? É considerada uma quantidade pivotal para o parâmetro θ se sua distribuição for independente de θ, né? Então veja, a quantidade pivotal ela não é uma estatística, pois ela depende de θ. Então a forma, a expressão da quantidade pivotal depende de θ, mas a distribuição não, né? Então, ó, para um nível de confiança que a gente vai chamar de gama, e a gente vai chamar de gama até o final, tá? Que é 1 menos alfa, a gente deve encontrar dois valores, lambda 1 e lambda 2, com base na distribuição dessa quantidade pivotal através dessa estratégia. Então aqui, ó, a gente vai ter sempre, por definição, esse formato. A quantidade pivotal entre dois valores chamados previamente de lambda 1 e lambda 2, com probabilidade gama, tá? Esses valores lambda 1 e lambda 2 independem de θ, e para cada configuração de x, a gente vai ter, né, valores de lambda 1 e lambda 2, que são funções dessa amostra aleatória, tá? Então, se isso aqui acontece, como a quantidade pivotal depende de θ, eu vou isolar o valor de θ, e o θ vai estar entre essas funções aqui, t1 de x e t2 de x, que são associadas a lambda 1 e lambda 2 em função da amostra, né? E o θ vai estar entre esses valores, t1 de x e t2 de x, com a probabilidade gama, ok? Então esse par ordenado aqui é um intervalo aleatório que contém θ com probabilidade gama, e quando a distribuição dessa variável aleatória é discreta, não se consegue determinar lambda 1 e lambda 2 que satisfaça perfeitamente essa condição, né? De modo que o valor se aproxima ao máximo de gama. Então, por exemplo, às vezes está na distribuição binomial de 0 a n, digamos que está entre 2, 1,8 e 4, aí é como se, e 6,2, então é como se aproximasse de 1,8 para 2, né? E o outro valor lá aproximasse para o inteiro mais próximo, né? Quando o tamanho amostral é razoavelmente grande, ou seja, a gente pode utilizar aquela distribuição amostral do estimador de máxima verossimilhança, ok? É interessante sempre selecionar esse par, lambda 1 e lambda 2, com menor comprimento. Quando essa distribuição associada à quantidade pivotal é simétrica, é mais fácil obter esse intervalo de menor comprimento, ok? Então, um exemplo, né? Sejam x1 até xn uma amostra aleatória da variável aleatória x, com função densidade de probabilidade. Tá aqui f de x dado θ, θ elevado a θ vezes e elevado a menos θx, né? Que é uma distribuição exponencial. A gente viu lá na primeira parte da disciplina que ter uma estatística dada por somatório de x e para e de 1 a n é uma estatística suficiente para θ, né? E essa distribuição associada à estatística é uma gama com parâmetros nθ, tá?
mas ela não é uma quantidade pivotal. Por quê? Porque aqui não depende do parâmetro θ, mas uma quantidade seria, ó, 2θ somatório de xi. Né? E isso aqui segue uma distribuição Q quadrado com 2n graus de liberdade. Né? Então, aqui eu tenho uma distribuição Q quadrado com esses parâmetros aqui. Né? Então, está aqui a forma da distribuição Q quadrado. Tá? Então, aqui eu poderia simplesmente isolar, né, o θ. Então, substituindo aqui a quantidade pivotal, né, em que isso aqui segue uma distribuição Q quadrado, né, com 2n graus de liberdade, isolo o θ aqui, eu teria que o θ, né, o intervalo de confiança para θ com nível de confiança gama é isso aqui, ó, lambda 1, né, sobre 2 somatório de xi e lambda 2 sobre 2 somatório de xi. Né? Então, esse par ordenado aqui deve ser escolhido de modo que o comprimento seja mínimo. Né? Então, aqui até tem que colocar o lambda aqui. Né? Então, uma alternativa é utilizar intervalos simétricos a partir da distribuição, né, da quantidade pivotal. Né? Então, a área esquerda de lambda 1 seja igual à área direita de lambda 2, que é igual a alfa sobre 2. Né? Então, aqui, se gerarmos 20 valores, né, de uma distribuição exponencial com θ igual a 2, a gente vai ter aqui o comando no R, aqui os 20 valores. Né? Chamei aqui de atribuir ao objeto AUX, né, de auxiliar. Já coloquei aqui arredondado com 4 casas decimais, aqui o RESP, né, para gerar 20 valores de um exponencial com parâmetro 2. Né? Então, se a gente pegar as 10 primeiras observações, essa soma vai ser 3,87. Então, considerando esse nível aqui, eu pego os quantis, né, associado ao Q1, ou seja, abaixo desse valor 2,5%, e acima desse valor eu vou ter aqui 97,5%, né, a área esquerda. Então, estão aqui os comandos no R, né, já que é uma distribuição Q quadrado. Então, substituo esses valores, né, naquela expressão, né, que seria lambda 1 sobre Q1 sobre 2 somatório de xi, está aqui o somatório de xi, e a parte superior do intervalo de confiança vai ser Q2 sobre 2 vezes somatório de xi. Né? Então, os valores serão, né, θ, né? Então, o que seria a interpretação? O real valor de θ, né, pertence a este intervalo aqui de 1,237 até 4,406, com probabilidade de 95%, ok? Então, tá aqui os comandos, né? Só para vocês conferirem aí. E para n igual a 20, só substituir o somatório de xi. Obviamente, os valores podem não dar iguais, porque eu não coloquei uma semente, então os valores devem ser diferentes, tá? Então, os quantis de uma aqui quadrada com aqui 20, não, aqui é 40, tá? Que é 2n, né? Então, 40 graus de liberdade. Então, tá aqui, até botei certo no comando, tá vendo? Ó? QTISC 0.025 com 40 graus de liberdade, aqui com 40 graus de liberdade. Então, tem que corrigir só isso aqui, tá? Ah, não, tá certo. O n aqui tá certo, é só os graus de liberdade aqui que deveriam ser 40. Então, seja uma amostra aleatória. Bom, beleza. Então, aqui eu tenho um intervalo aqui, ó, com 95% de confiança, mas agora com uma amostra de tamanho 20, né? Então, naturalmente, o intervalo vai diminuir. Então, se você está diminuindo o intervalo e a probabilidade continua 95%, né? Então você está com mais acurácia para dizer, ó, estou diminuindo o intervalo, né? Então, você é como se estivesse convergindo para o real valor do parâmetro aqui dentro desse intervalo, né? Bom, se eu tiver também aqui, ó, uma única amostra, como é que eu vou calcular um intervalo de confiança? Então, eu vou ter uma amostra aleatória de tamanho n da VA x segue normal mi sigma 2, né? Então, uma quantidade pivotal para x barra, né? Ou seja, para mi, seria essa daqui, né? Se eu considerar o sigma conhecido, né? X barra menos mi sobre sigma sobre raiz de gente segue igual a normal 0,1, beleza. Então, aqui o intervalo seria esse aqui, já como isso aqui segue a normal 0,1, vou ter lambda 1, já que é uma distribuição simétrica, fica mais fácil. Então, lambda 1 menos z de alfa sobre 2, e o lambda 2 vai ser z de alfa sobre 2, né? São iguais, mas simétricos. Então, o intervalo de confiança seria isso aqui, ó, x barra mais ou menos, né? Z, aqui seria alfa sobre 2, tem que ajustar isso aqui,
vezes sigma sobre raiz de n, né? Se sigma for desconhecido, usa essa quantidade pivotal aqui e usa o estimador para variância populacional com uma variância amostral. Isso aqui vai seguir para uma distribuição T com n-1 graus de liberdade, tá? Então aqui como eu copiei e colei o mesmo errinho aqui, né? T de alfa, menos T de alfa sobre 2 e aqui usei de alfa, T de alfa sobre 2. Então se eu não conhecer a variância populacional, que é o natural, então eu uso a distribuição T, né? Com n-1 grau de liberdade. Então vai ficar x barra mais ou menos T de alfa sobre 2, S sobre raiz de n, né? Vou corrigir e colocar esse material aqui para vocês, tá? S sobre raiz de n. Então, com esse parâmetro, já para o parâmetro sigma 2, com mi desconhecido, a quantidade pivotal vai ser essa daqui, né? Conhecidíssima como estimador para uma medida de dispersão. Segue essa distribuição aqui quadrado com n-1 grau de liberdade e não substitua aqui, né? Como o interesse é estimar o sigma 2, eu isolo o sigma 2 aqui, né? Então aqui eu teria o intervalo considerando a distribuição aqui quadrado, né? Então eu teria aqui o Q1 e Q2 seriam os quantis associados à distribuição aqui quadrada, e a forma de fazer com que eu tenha esse intervalo mínimo é fazer isso aqui, ó. Aqui quadrado maior do que o Q2 ser igual à probabilidade do que quadrado menor do que o Q1, que é igual a alfa sobre 2, tá? Então estaria aqui o intervalo para a distribuição Q quadrado. Então, no caso, se eu tiver já duas amostras independentes, então vou ter o exemplo. Ó. Seja x1 até xn uma amostra aleatória de tamanho n da variável x segue normal μ1 sigma, e y1 até ym uma amostra aleatória de tamanho m da variável y, que segue distribuição normal μ2 sigma, ou seja, as duas têm a mesma dispersão, né? Em que x e y são independentes, né? Então a gente vai querer estimar o x barra menos y barra. Então esse x barra menos y barra vai seguir uma distribuição normal com parâmetros μ1 menos μ2 e sigma 2, que multiplica 1 sobre n mais 1 sobre m, né? Então isso aqui já deve ser do conhecimento de vocês. Então essa quantidade pivotal para θ, que é essa diferença entre μ1 e μ2, vai ser essa daqui, ó. Então aqui é como se eu tivesse μ1 menos μ2 como sendo θ. Tá? Então aqui a quantidade pivotal de x e y, então vai ser essa expressão aqui que segue uma distribuição normal 0, 1. Então novamente a gente vai utilizar a mesma estratégia, né? Coloco isso aqui entre lambda 1 e lambda 2, né? Que vai me fornecer uma probabilidade gama, e isso aqui segue uma distribuição normal 0, 1. Então dessa forma, se o sigma for conhecido, a gente vai ter esse intervalo aqui, né? X barra menos y barra, mais ou menos d de alfa sobre 2, sigma vezes raiz de 1 sobre n mais 1 sobre m, né? Se sigma for desconhecido, é só substituir, né, o sigma por SP, né? Que segue uma distribuição T com n mais m menos 2 graus de liberdade. Então, o que é esse SP? É a variância pool, né? Pool combinada, que ela vai ter essa expressão aqui como se fosse uma média, equivalente a uma média ponderada, né, dos desvios, né, das variâncias de x e de y, né? Então tá aqui a ideia. Como eu vou ter que essa expressão segue uma distribuição aqui quadrado e essa aqui também, só que aqui com n e aqui com m menos 1 grau de liberdade, então pela independência entre essas duas medidas S2x e S2y, a gente vai ter isso aqui, ó. N mais m menos 2 vezes a variância, né, sobre sigma 2 igual a isso aqui, que segue essa distribuição aqui quadrada com esses graus de liberdade, né? Então o intervalo aqui seria assim, ó, x barra menos y barra mais ou menos t de alfa sobre 2 vezes sp sobre raiz, né, de 1 sobre n mais 1 sobre n, né? Então aqui, se eu tiver em uma situação que eu tenho variâncias diferentes, então aqui o normal μ1 sigma 2 1 para x, normal μ2 sigma 2 2 para y, né? Então o IC para essa razão aqui entre essas variâncias vai ser dado simplesmente dessa estratégia, ó. Aqui continua sendo uma distribuição aqui quadrado com n menos 1 grau de liberdade, e aqui outra distribuição aqui quadrado com n menos 1 grau de liberdade. Então não mudou muita coisa, né? A diferença é que lá era os dois, o denominador era só sigma 2. Aqui como os denominadores
são sigmas diferentes, então só vai ter essa diferença, mas a analogia é a mesma, né? Então a gente vai ter essa razão aqui, né? Essa quantidade pivotal, que depois, né, quando eu tiver essa estratégia aqui de dividir, eu vou cortar os graus de liberdade, vai sobrar somente essa parte aqui, né? Como eu estou pegando e dividindo duas distribuições aqui quadrado, quando eu tiver essa divisão, eu vou estar trabalhando com uma distribuição f com m-1, n-1 graus de liberdade, né? Então aqui eu vou ter uma distribuição f, que também não é simétrica. Então a ideia seria, de forma análoga, né, pegar esses valores aqui com a propósito de ter um intervalo menor possível, né? E pela distribuição f com esses graus de liberdade, o intervalo seria esse aqui, ok? Considerando já agora intervalos de confiança aproximados, né? Então se eu tiver um parâmetro θ qualquer, a ideia vai ser voltar lá em método de estimação e lá tinha a distribuição com base, uma distribuição assintótica com base nos estimadores de máxima verossimilhança, né? Então eu tinha inicialmente isso aqui, ó, θ chapéu menos θ sobre raiz de 1 sobre nf de θ, né? Segue uma distribuição assintoticamente normal com parâmetros 0 e 1, né? Então a gente pode utilizar isso aqui como sendo uma quantidade pivotal, né? Então já que eu tenho aqui a distribuição amostral assintótica desse estimador, eu posso usar essa distribuição para calcular intervalo de confiança e fazer inferências. Que a gente vai ver isso também em teste de hipótese, né? Como IF não pode depender de θ, né? IF de θ é substituído por IF de θ chapéu, né? Então eu substituo aqui o θ chapéu, que aí eu tiro a dependência, já que o θ chapéu vai ser com base numa estatística lá, que a gente viu que era uma estatística suficiente, né? No caso da máxima verossimilhança. Então eu vou ter isso aqui, ó. A quantidade pivotal vai ser θ chapéu menos θ sobre raiz de n e f de θ chapéu elevado a menos 1, né? Continua sendo normal 0,1. Se eu quiser, em vez de θ, uma função g de θ, a mesma estratégia, né? Como a gente viu lá, a distribuição assintótica para o estimador de máxima verossimilhança. Então vai ser dado por essa estratégia aqui. Então isso aqui seria a quantidade pivotal, que também seria uma distribuição normal 0,1, né? Então o exemplo aqui, ó, se eu tiver a distribuição Bernoulli, né, e eu quiser calcular o intervalo de confiança para θ, então posso pegar aqui o estimador de máxima verossimilhança θ chapéu, que é o x barra. O IF de θ vai ser isso aqui, ó, 1 sobre θ vezes 1 menos θ. Então a quantidade pivotal vai ser, ó, x barra menos θ, só substituir, sobre raiz de θ menos θ sobre n, né? Então isso aqui seria x barra vezes 1 menos x barra sobre n. Então substituir isso aqui, né, entre os valores lá de menos z de alfa e aqui z de alfa, que me forneceriam esse intervalo aqui, né, para θ, que seria x barra mais ou menos z de alfa sobre 2 vezes raiz, né, de x barra ou menos x barra sobre n, né? Bem intuitivo. Então, caso o interesse fosse estimar g de θ igual a θ menos θ, que seria uma ideia de dispersão dos dados, sabendo que g' de θ, né, só aplicar a derivada aqui em relação a θ, seria 1 menos 2θ, e f de θ é 1 sobre θ menos θ, então a quantidade pivotal só aplicar naquela estratégia, tá? Então substitua aqui, ó, θ chapéu, que é g de θ chapéu é menos g de θ sobre aqui, né, g' de θ ao quadrado, né, dividido por nf de θ, né, θ chapéu. Então substituindo aqui os valores, aqui também seria o θ chapéu, tá? Eu teria essa expressão aqui, ó, x barra vezes 1 menos x barra, mais ou menos um erro, e esse erro vai ser tudo isso aqui, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de onde a gente pode aplicar aquelas distribuições amostrais. Se eu estiver trabalhando perdão, com inferência bayesiana, fica um pouco mais simples entre aspas, né? Então, qual que é a ideia? Se eu tiver uma amostra aleatória de tamanho n, uma variável aleatória x com função de densidade ou de probabilidade f de x dado θ, então vou ter f de x dado θ, né, a função de verossimilhança,
Então vou ter que assumir uma priori, pedir θ para θ, e vou achar a posteriori, né, θ dado x, que pode ser dado dessa expressão aqui, tá? Que a gente já viu isso na parte lá de teoria da decisão, ok? Então, pela definição, eu vou ter esse intervalo T1, T2, né? É o intervalo de confiança para θ com coeficiente de confiança gama. Se a integral de T1 até T2, definida em T1 até T2, a minha posteriori, né, em relação a θ, vai ser igual a lambda. Perdão, gama. Então, qual que é a ideia? Eu só pego a minha distribuição a posteriori e calculo a probabilidade do parâmetro estar entre esses dois valores, né? Então, a ideia é bem simples, tá? Então, se eu quiser 95%, coloco aqui valores que me forneçam a probabilidade aqui de 95%, com base na distribuição a posteriori, ok? Esse intervalo também, a ideia é que seja mínimo. O intervalo de confiança bayesiano para θ com menor comprimento é chamado de intervalo de densidade a posteriori máxima. Do inglês, né, é High Posterior Density, que é HPD, intervalo, ok? Então, uma ideia aqui para vocês, um exemplo só para fechar a ideia, tá? Então, seja x1 até xn uma amostra aleatória de tamanho n da variável aleatória x, segue distribuição normal μ1. Né? Então, eu vou assumir que o μ, né, a minha priori, também segue normal com parâmetro μ0 e 1. Então, a posteriori, não adianta eu fazer porque já não vai ser especificamente, mas vai ser μ dado x, né, a posteriori do parâmetro μ, com esses parâmetros aqui, tá? E aqui a minha variância sendo 1 sobre n mais 1, né? Então, qual que é a ideia? Se eu tenho uma distribuição a posteriori, que segue distribuição normal, então vai ser aqui, ó, a média, que é o parâmetro de média, mais ou menos, para 5% de significância, mais ou menos 1,96 vezes raiz da variância, né? Então, que seria o desvio padrão. Então, só aplicar diretamente na expressão, né? Fica bem mais simples, ok, pessoal? Bom, então, essa parte é interessante, de intervalo de confiança, não é um assunto difícil, mas é tranquilo, tá? E o próximo vai ser a parte de teste de hipóteses. Então, logo estarei finalizando a aula para disponibilizar para vocês. Ok, pessoal? Até mais.